turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar editorial, tá? Dando continuidade aos nossos textos do gênero opinativo, certo? O editorial, ele é um gênero textual opinativo. No entanto, ele não vai transmitir a opinião individual. Ele transmite a opinião coletiva, tá? Coletiva de quem? De uma empresa de jornalismo, certo? Então, o objetivo dele não é transmitir um posicionamento do João, do Francisco, da Maria, da Antônia, não. É da empresa, certo? Diferente do artigo de opinião. O artigo de opinião ele pode representar um posicionamento individual, certo? O editorial não, ele apresenta um posicionamento coletivo, institucional, tá? Então vamos aqui avançando. O editorial ele tem o objetivo de expor e comentar assuntos socialmente relevantes aos leitores. E esses assuntos, pessoal, são assuntos atuais, polêmicos em geral, certo? Ele vai revelar o posicionamento, a postura ideológica de um jornal, uma revista, tá? Ele vai apresentar um título que já pode, no título mesmo, antecipar o posicionamento do veículo de comunicação, tá bom? Então, ele vai ter como objetivo principal posicionar-se. Posicionar-se de modo coletivo, tá bom? Vamos ao próximo slide. Na introdução dele, costuma haver a contextualização. Qual é o objetivo disso? O objetivo da contextualização é apresentar ao leitor o assunto que esse editorial está abordando. E nesse momento da introdução é que vai expor os fatos, né, dentro de uma sequência lógica, certo? Empregando aqueles recursos argumentativos, né? As estratégias argumentativas, quais são elas? Ele vai empregar nessa introdução, ele vai trazer comparações, que é uma estratégia argumentativa, ele vai trazer dados estatísticos, que também é uma estratégia argumentativa para dar credibilidade ao texto, certo? São estratégias para dar consistência e credibilidade ao texto, certo? Além de garantir uma linguagem mais clara, tá bom? Então vamos seguir. De modo geral, ele vai apresentar, né, uma escrita formal, certo? Um registro formal, tá? Por quê? Porque a situação de comunicação exige, tá? Porque nós também sabemos que a linguagem ela tem que ser adaptada aos contextos de comunicação. Em uma situação social informal, eu e meus amigos, eu posso, numa boa, escolher falar de modo livre, né, optando por uma linguagem mais simples. No entanto, aqui, uma empresa não pode usar uma linguagem do dia a dia, né? Uma linguagem oral, ela tem que usar a linguagem formal, porque o momento exige, certo? E o editorial, ao contrário do artigo de opinião, ele vai revelar o posicionamento de um veículo de comunicação. Por isso que não tem assinatura de uma pessoa, certo? Ao final do texto do editorial, você vai ver a assinatura da empresa. E isso já mostra, você vê no final do texto, a assinatura de uma empresa, isso mostra que você está diante de um editorial e não de uma reportagem
ou de um artigo de opinião? Porque o artigo de opinião, ele é assinado. Reportagem é assinada também, né? Então vamos aqui resumir, né? O objetivo geral assim do editorial é apresentar um posicionamento, uma opinião da empresa jornalística, tá? E a característica é expor fatos, analisar criticamente esses fatos, tá? Vai expressar o posicionamento, a ideologia da instituição, né? Tem que ter argumentos, que é um gênero opinativo. Você opina, mas você precisa de argumentos para defender sua opinião, tá? Você não pode opinar só com o que você acha. Então ele vai trazer os argumentos. Como são esses argumentos? Pode trazer os argumentos através de exemplificação, comparação, tá? Pode usar dados estatísticos que comprovam o posicionamento da empresa, pode usar até mesmo de ironia para fazer uma crítica a um determinado assunto, certo? E o público-alvo do editorial geralmente são leitores interessados em atualidades, tá? Atualidades e assuntos polêmicos. Então, quando você sentir necessidade de se atualizar, você vai lá numa revista, no jornal e lê o editorial, que lá vai ter assuntos atuais e polêmicos e também com muita crítica, certo? Então, é o melhor lugar para você se informar, é na parte do editorial, tá? Então, é isso que vocês devem ter em mente sobre editorial: posicionar criticamente, apresentar argumentos. Que argumentos são esses? Comparação, argumento através de dados estatísticos, citação. Você pode pegar a fala de uma autoridade, por exemplo, quando a editorial fala de meio ambiente, você pega alguém, Ministério do Meio, alguma coisa sobre que você encontrou no Ministério do Meio Ambiente, coloca lá o fragmentozinho dentro do texto, entre aspas, cita a fonte, então aí você fez uma citação e melhorou o seu texto. É a forma de argumentar de modo que você dê credibilidade ao seu texto, tá? Por isso que o editorial, ele é bem interessante quando se trata de um texto que você precisa opinar e que você precisa conhecer assuntos atuais, tá? Você quer fazer um texto sobre poluição ambiental, aí você precisa opinar. Então, lê um editorial sobre meio ambiente, aí você vai com certeza melhorar a sua criticidade no desenvolvimento do seu texto, tá? Então, quando você estiver assim com algum tema de redação para desenvolver, leiam editoriais, porque lá está o assunto, um assunto atual, de modo bem construído, né? Porque ele vai pegar dados estatísticos, deixa eu ver o que mais, comparações. Então, tudo isso vai ajudar você a desenvolver seu próprio texto. Logicamente que você vai ter como exemplo, não para copiar, né, gente? Então, é isso. Um abraço a todos.